A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem na graça do Senhor, que todos estejam se cuidando, né? Porque a situação parece que está se agravando novamente, mas precisamos continuar nos cuidando, porque o Senhor vai continuar cuidando de nós, mas temos que fazer a nossa parte. Eu quero nessa quarta-feira iniciar uma série de pequenas meditações, falando sobre a corrida cristã. Sobre a corrida cristã a partir de Hebreus 12, onde Paulo diz aquele texto lá. Eu vou ler. Hebreus 12 fala assim, creio que todos nós conhecemos bem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Eu quero trazer uma série de 4 meditações nesses 3 versículos. Paulo é fã da figura do soldado e do atleta e do lavrador, mas especialmente do soldado e do atleta, né? Talvez pela necessidade de disciplina, de perseverança, de renúncia, essas questões todas. Especialmente o soldado daquela época tinha que renunciar a muita coisa, porque vivia sempre em guerra. Quase sempre em guerra, aquelas regiões ali de confusões, de batalha, né? Estava sempre em guerra. Tanto é que em 2 Timóteo, ele tem um texto bem interessante. Ele fala assim, quer ver? 2 Timóteo no capítulo 2. 2 Timóteo no capítulo 2. Ele fala assim, ó. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim, da minha parte, ouviste através das minhas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, Paulo sempre usa essas 2 figuras de uma maneira muito interessante. Ele coloca essas 2 figuras. E a primeira coisa que nós queremos destacar nesse texto aqui é a questão da testemunha. Ele coloca grande nuvem de testemunha. Então ele está pensando nos espectadores, naqueles que estão na arena, no grande estádio, nas arquibancadas, assistindo, vendo, né? E as primeiras pessoas que ele coloca nesse texto aqui são os heróis da fé. Porque esses 2 versículos aqui de Hebreus é a continuação do capítulo 11, onde ele alista a grande galeria dos heróis da fé. Então ele mostra que deveremos olhar para esses homens que são exemplos para nós. Os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de capítulo 11, essa nuvem de testemunha, primeira coisa, no primeiro momento ele está pensando, ele está visando os heróis da fé.
que eles são exemplos para nós, que eles nos inspiram e que muitos deles foram mártires, que deram as suas vidas, cortado no meio, nas cavernas, comido por leões, nas arenas ali romanas e outras questões, e outros pais também, os patriarcas, grandes líderes, que entregaram as suas vidas e que deram as suas vidas em prol da obra de Deus, que não mediram esforços em relação à obra de Deus. Então eles são inspiração para nós, que nós devemos olhar, lembrar desses grandes homens da galeria dos heróis da fé, esses grandes homens que, ao lembrar deles, ao pensar no exemplo deles, ao pensar nos esforços deles, então isso nos inspira a continuar correndo, isso nos inspira a não nos desanimar, isso nos inspira a perseverar, isso nos inspira a não ficar olhando por coisinhas, isso ou aquilo, porque eles são qualificados, homens qualificados que deram as suas vidas em prol do reino de Deus. Então ele está dizendo, olha para essas pessoas, lembra dessas pessoas, lembram quem foram essas pessoas, lembram do que eles fizeram. Então o primeiro momento aqui, pensando na testemunha que está ao nosso redor, no primeiro momento, eles estão pensando na galeria dos heróis da fé, esses grandes homens. São o exemplo principal, são os principais da galeria dos heróis da fé, dessa nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Os heróis da fé são os principais. Mas também dá a entender, e que é uma verdade, que também estão conosco os anjos, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos inspiram, os anjos, o ministério angelical, que também acompanha a igreja, que acompanha nossas vidas. A Bíblia fala, né, que aqueles que temem o Senhor, seus anjos estão ao redor. Eles também são testemunha, que nos ajuda hoje, no momento presente. Eles também são testemunha hoje, no momento presente. Os anjos, o ministério angelical, também é uma testemunha viva que nos acompanha, nos ajuda, nos motiva, nos anima nos momentos difíceis. É claro que hoje em dia nós, assim, quase temos deixado de lado de pensar, de enfatizar, de estudar, de valorizar o ministério angelical. Mas eles estão aí e a palavra diz que eles são pessoas, agentes do Senhor, agentes do céu, que nos ajuda a caminhar. Então eu quero deixar hoje esses dois pensamentos, essas duas testemunhas, os heróis da fé, do capítulo 11, e também os anjos bons que estão ao nosso redor, que a Bíblia diz que aqueles que o temem, os seus anjos estão ao redor. Que você estivesse pensando nisso hoje. E se você assistir hoje essa meditação, segue as demais, serão 4 que nós começamos hoje, tá bom? Que Deus abençoe, Deus te guarda, tenha o resto de semana abençoada. Domingo temos o culto de Natal, as irmãs estão no controle, na direção. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse restante de semana. E Deus possa te guardar, mas que você também possa estar cuidando. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelos teus cuidados, pela tua palavra, pela orientação do teu servo, pela vida do apóstolo Paulo, que não foi ele que escreveu, nós não sabemos certamente, mas pensamos nele nesse sentido, por tudo aquilo que está escrito, mas no autor dos Hebreus, nós agradecemos por isso, Senhor. Nos abençoa a nossa vida, abençoa cada família, que cada família possa estar, Pai, te buscando, cada família possa estar orando mais, como nós pregamos no domingo, a importância da oração, a importância da reunião, a importância dos cultos do lar, e a importância de nos cuidarmos para não nos esfriarmos e de ter um testemunho vivo, Senhor, e sermos comprometidos. Abençoa as famílias, abençoa a nossa casa, abençoa os restantes de dia e abençoa o restante dessa semana. E abençoa o teu povo, seja aqui no DF, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A paz.